sobre escatologia. Vamos lá, título da nossa lição de número 5, 1, 2, 3, Zorobabel recomeça a construção do templo. O nosso texto áureo está no livro do profeta Ageu, capítulo 2, uma parte do 10, uma parte do 18, é uma união aí de dois versículos que diz assim: ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, aí salta lá para o 18, ponde, pois, eu vos digo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A nossa verdade prática, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Qual o segredo? Estar debaixo do poder de Deus. Quem é o maior interessado em que a igreja cumpra a sua missão, o seu propósito, é o próprio Deus. O que ele faz, então? Ele fez uma promessa e tem cumprido. Há de ser que vocês serão revestidos de poder e serão minhas testemunhas até os confins da terra. E a igreja marcha triunfante, gloriosa e cumpre a sua missão debaixo do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe é bem complicadinha. Se você não tem a revista, eu peço que você escute. Se você não tem a revista, nós temos ainda no nosso templo, né? Você pode adquirir a nossa revista desse trimestre, ainda tem alguns exemplares. A leitura está em 3 livros, Esdras 5, 1 e 2, Ageu 1, 1 e 12, e Zacarias 4, 6 a 10, diz a palavra do Senhor. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ildo, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, um sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saiba que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, viemos aqui afinar a nossa mente à Tua palavra. Viemos aqui exercitar a nossa mente para que ela seja
treinada segundo a tua palavra. Viemos aqui na academia espiritual puxar todos os ferros necessários para a nossa vida espiritual, para que nós sejamos sarados, tenhamos um corpo espiritual saudável, cheio de músculos espirituais, para que tenhamos, Senhor, uma vida espiritual agradável diante dos teus olhos. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor vai falar conosco. O Senhor vai nos orientar, vai nos aplanar, vai nos moldar, porque Tu és oleiro, barro somos nós. E nós Te louvamos porque somos barro bom, barro que deu para vaso, porque tem barro que não presta para nada. Mas nós Te louvamos porque a gente prestou para ser vaso idôneo, para ser vaso de honra, para ser vaso útil, para ser vaso que presta nas Tuas mãos. Continua nos moldando, Senhor, para que a gente cada vez mais revele a Tua imagem, revele a Tua semelhança, porque nós desejamos intensamente sermos Teus imitadores. É por isso que nós estamos estudando a Tua palavra, porque entendemos que é ela que nos aperfeiçoa. É ela que nos leva para o caminho do amadurecimento, para que nós não sejamos infantis, não sejamos meninos, levados por qualquer ventinho de doutrina, por qualquer profetada, por qualquer falso profetinha que se levanta por aí. Não, nós queremos ser maduros, nós queremos ser completos, nós queremos ser aperfeiçoados para toda boa obra, para que através da nossa maturidade o Teu nome seja glorificado, o Teu reino seja expandido, o Teu nome conhecido. Por isso, obrigado por estarmos na casa do pão, estamos na casa do crescimento, na graça e no conhecimento. Que privilégio, Deus, que privilégio, que honra é estudar a Tua palavra. Por isso nós Te adoramos, Te engrandecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos estudar a nossa lição, e eu quero na nossa introdução começar pela lição da semana passada, porque eu não consegui fazer o que eu gostaria. Por causa do horário, eu não consegui concluir a lição, e eu quero voltar na lição da semana passada. Eu vou pedir, por favor, evangelista Benhur, o nosso líder do Ministério do Discipulado, que ele vá ao livro de Neemias, capítulo 4, e ele vai estar lendo alguns versículos para a gente concluir a lição da semana passada, porque ela é muito prática e serve constantemente. Como nós devemos enfrentar a oposição que sempre existirá. Sempre existirá. É impossível não haver oposição, certo? A gente sempre vai lidar com oposição. Enquanto nós estivermos aqui na terra, haverá oposição, porque o diabo só vai ser preso depois da grande tribulação. Então, enquanto o diabo estiver solto, haverá gente trabalhando para ele, e o grande trabalho de Satanás não é contra o Grêmio, não é contra o Inter. O grande trabalho de Satanás é contra a igreja. Satanás odeia a igreja e ele vai fazer de tudo para que a igreja não avance, para que a igreja não cresça, para que a igreja não se multiplique, para que a igreja não melhore. E ele vai usar quem? Além dos seus demônios, no mundo espiritual, ele vai usar pessoas. Então sempre vai haver oposição, sempre vai haver pessoas falando mal da igreja, falando mal da liderança da igreja, falando mal das coisas de Deus. Sempre vai ter gente para isso.
E infelizmente, como vocês sabem, tem crentes que defendem Felipe Neto e falam mal do seu pastor. Tem gente que segue o Felipe Neto e não segue o seu pastor. E estão dentro da igreja. São crentes. Então, nós precisamos saber como lidar com esse tipo de situação. Como que a gente age com esses demônios e com esses endemoniados? Como que a gente age? Número 1, Neemias capítulo 4, 4 e 5. Como é que a gente age? Vamos ouvir a palavra de Deus. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte dos edificadores. Nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta não é contra pessoas. Então, nós não temos que ir para discussão, a gente não tem que ir para briga, para a faca, para o revólver, para o soco, para a bala. Não, não, não. A Bíblia diz que nós devemos vencer os opositores, de que maneira? Orando. Oração. Por quê? Porque na oração nós entregamos os opositores nas mãos de Deus. A gente estudou semana passada que Deus sabe lidar com opositores. A gente não sabe lidar. Então o que a gente faz? A gente vai para a oração e entrega os inimigos da obra de Deus nas mãos de Deus. O que Deus vai fazer com eles? É problema de Deus e deles. Não é problema nosso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, ir aos pés do Senhor e entregar para o Senhor dos exércitos, o Deus que peleja por nós, aquelas pessoas murrinhas que estão sempre contra a obra de Deus, sempre contra os pastores, sempre contra as igrejas, estão sempre se opondo. Falou de igreja, vai falar mal. Falou do Inter, vai falar bem. O D'Alessandro que é o cara. O nosso pastor. Não, Cebolinha. Cebolinha nem devia estar mais no Grêmio. Tinha que estar lá na Europa ganhando em euro. Mas o pastor, se passasse fome seria melhor. Então, como é que a gente lida com esse tipo de raça? Com esse tipo de gentalha, que a Bíblia chama de vulgo, que a Bíblia chama de populacho? Como é que a gente lida com essas pessoas? Vai para o enfrentamento? Não, a gente vai para a oração. Então a igreja que ora vence a oposição, vamos dizer isso? A igreja que ora vence a oposição. Muito bem, versículo 9. Como é que a gente vence a oposição? Versículo 9, faz favor, Benhor. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. O inimigo quer que a obra de Deus pare. O inimigo quer que a obra de Deus marche de ré. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, número 1, e nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer a obra de Deus. É fazendo a obra de Deus que ela vai avançar. E com quem que Deus conta? Deus conta comigo. Deus conta com você. Então, quando você orar, Deus levanta trabalhadores, porque enquanto tiver trabalhadores na terra, a obra vai. E quando você diz, Deus levanta trabalhadores, você diz, Deus, eis-me aqui. Conta comigo, amém? Então a gente vence a oposição, a gente vence a resistência trabalhando, se ocupando com a obra de Deus. Glória ao nome do Senhor, porque isso é uma grande verdade. Quer ver? Lê o 6, Benhor, por favor, lê o 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar.
Então feche os seus olhos, por favor, levanta a sua mãozinha direita ao céu e diz: Senhor, inclina o meu coração à oração, inclina o meu coração a ser um trabalhador, inclina o meu coração à vigilância, inclina o meu coração à coragem, porque assim a obra vai avançar e os inimigos, o Senhor, por eles, vai agir. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 14, faça o favor, Benhu, versículo 14. Eu olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Uma das armas do diabo é a intimidação, é o amedrontamento. E os carnais ameaçam, porque vão dar tiro, porque vão dar soco, porque vão picar, porque vão quebrar, porque vão moer. Eles são ameaçadores. Eles tentam intimidar. O que disse o líder Neemias? Não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temíveis, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Dá quase um culto da família aqui, né? Aleluia. A gente precisa ser bravo, irmãos, bravo. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu espírito de temor. Ele não nos deu o espírito de medo, Ele nos deu o espírito de moderação, o espírito de amor e de poder. Então nós temos que ter coragem, irmãos, coragem. Tudo que inimigo precisa é de gente corajosa. Tudo que inimigo precisa é de gente corajosa, porque os medrosos já são dele. Os medrosos são covardes, os medrosos aceitam as intimidações do inimigo e dos seus seguidores, né? 15, ou melhor, só o 18, bem, por favor, lê para nós, Neemias 4:18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Então vejam que eles traziam a espada cingida aos lombos e edificavam e tocavam trombeta, estavam com ele. Então veja só, eles estavam envolvidos com a obra de Deus, eles estavam obedecendo a palavra de Deus. Como é que se vence os adversários? Obedecendo a palavra. E a Bíblia não diz para a gente odiar eles, a Bíblia diz para a gente amar eles, orar por eles, abençoar eles, né? Então vamos estar cheios da palavra, com os lombos cingindo, trabalhando. E olha só, é muito importante que os verdadeiros adoradores estejam de acordo com a liderança. Onde é que estavam os músicos? Onde é que estavam os cantores? Onde é que eles estavam? Eles estavam juntos com Neemias. Os verdadeiros adoradores fecham com o líder. Os verdadeiros adoradores fecham com o líder, né? Os verdadeiros adoradores que tocam para Deus, cantam para Deus, louvam a Deus, eles fecham com o líder. Por quê? Quem é que dá o líder para a igreja? O Deus que eles adoram, o Deus para quem eles tocam. Então o verdadeiro adorador fecha com o líder. Pegou? Se tem um músico, se tem um cantor que está sempre murrinhando, sempre falando mal da liderança, né? Abre o olho. Não está fechado com o líder, é inimigo, não é de Deus. Tem que orar, tem que clamar ao Senhor para que esse tipo de situação se desfaça. Versículo 19, vamos só confirmar o que estamos dizendo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. O que nós precisamos para vencer os opositores? Nós precisamos estar juntos, nós precisamos de
falando todos a mesma coisa, seguindo todos na mesma direção, remando todos para o mesmo lado. Onde a igreja estiver fechada, estiver unida, irmãos, não tem nem para diabo e nem para os opositores. Eles vão ficar latindo pelos cantos, vão ficar latindo. Né? Você já viu esses cachorrinhos que late, mas não morde? Eles vão ficar latindo pelos cantos. Por quê? Porque nós estamos unidos. Quem tem o Espírito do Senhor gosta de união, não é mesmo? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união, em unidade. Então, quem tem o Espírito de Deus, fecha com a igreja. Quem tem o Espírito de Deus, fecha com o pastor. Quem tem o Espírito de Deus, fecha na unidade do Espírito. A unidade do Espírito. Você pode adorar a Deus pela unidade do Espírito. Aleluia. É assim que nós temos que vencer a oposição, irmãos. Amém? Porque o inimigo é astuto, é audacioso, ele é atrevido, tanto é que a obra ficou parada quanto tempo? 15 anos. O que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar, diga, recomeço. Por que teve que recomeçar? Por quê? Por que parou? Porque eles não souberam lidar com os inimigos. Os samaritanos, que eram meio-irmãos, né, misturados, levantaram a voz, o Sambalate, o Gosias, né, o Tobias e o Gozém. Gosias é muito bom. Glória a Deus. Então, eles se atrapalharam, e a obra ficou parada 15 anos. Mas hoje a gente vai estudar, então, sobre o poder de Deus. E debaixo do poder de Deus, o que acontece? A obra recomeça. Vamos ao ponto 1 da lição de hoje? O ponto 1 da lição de hoje fala do Deus que suscita os profetas Ageu e Zacarias. Para quê? Para que haja recomeço, retomada. Porque quem queria ver o templo de pé? Quem queria? Deus. Quem quer ver a igreja de pé? Deus. Certo? Então, ele é uma hora interessado, o que ele faz? Levanta os profetas, e os profetas, então, vieram ao líder político, ao líder religioso e também ao povo. Quem era o líder político? Zorobabel. Aquele que estava confiando na sua força. A força dele acabou e Deus disse para ele por boca de Zacarias: Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. E quando ele ouviu essa palavra, ele retoma as forças e retoma a construção sob o ponto de vista político. Quem era Josué? Josué era o líder religioso. Como é que os inimigos encontraram Josué? Quem lembra da aula da semana passada? Eles encontraram ele com as roupas, símbolos de quê? Pecado. Josué ele tinha brechas na vida dele. Tudo que o diabo e os opositores precisam é que haja uma brecha moral na nossa vida. Se tiver uma brecha moral na nossa vida, por onde que eles vão entrar? Pelas nossas virtudes ou pelos nossos defeitos? O diabo está interessado nas nossas virtudes? Tá não. O que o diabo gosta? Dos nossos? Os nossos defeitos não podem ser morais. Estou me referindo à liderança. Liderança não pode ter defeito moral, senão não pode ser líder. O que a Bíblia diz para o líder? Diga irrepreensível. O que é irrepreensível? É sem defeito moral. O líder tem defeito moral? Senta, vai para o banco. Não pode ser líder. Então é um prato de bandeja quando um líder tem defeito moral.
Porque aí o inimigo acusa, os opositores se agarram naquela falha, e aí? Deus gosta do pecado, defende o pecado, tolera o pecado? Não, Deus odeia o pecado. Então o líder vai ter que ir para a linha de produção de novo. Trabalhei numa empresa que fabricava reatores, hoje já mudou essa questão, naquele tempo eram reatores elétricos, hoje são eletrônicos, eram super pesados, hoje são super leves, eram super grandes, hoje são super pequenos. Mas deixa eu falar daquele tempo. Chegava lá na ponta, no controle de qualidade, antes de embalar e colocar na expedição para ir para o mercado, né, para o comércio, chegava no controle de qualidade. Dava problema, jogava na sucata, ia lá para a ponta, antes do início da produção, lá tinha um pessoal que quebrava todo o equipamento, usava as peças que dava para ser usado e começava toda a produção de novo. Até chegar no controle de qualidade e ganhar um selo chamado aprovado. O que isso tem a ver com nós? Diga TUDO. Tudo. Porque o obreiro de Deus tem que ser aprovado. O que o diabo precisa? O diabo precisa de um obreiro reprovado. Certo? Obreiro que não cumpre suas obrigações ministeriais. Porque é nas brechas que o diabo vai atacar. E era o que aconteceu com Josué. Mas o que Deus fez? Deus mandou um profeta, Zacarias mesmo, foi lá, profetizou para ele de que Deus ia lhe dar uma oportunidade de mudar essa situação. A lâmpada dele ia se acender de novo. Deus ia dar uma chance para que a lâmpada dele que estava apagada, as vestes dele que estavam sujas, fosse de novo restauradas, e foi isso que aconteceu. Louvado seja Deus pelo que está escrito em Zacarias 3, 4 e 5. E também os profetas Zacarias e Ageu falaram ao povo. Olha o que o profeta Ageu mostrou. Mostrou que o que eles estavam fazendo estava dando tudo errado. Por quê? Por que o que eles estavam fazendo dava tudo errado? Porque a casa de Deus estava em ruínas, estava parada. Quem é que morava na casa de Deus? As raposas, os ratos, os escorpiões, os insetos, a poeira. Então o que acontece quando eu deixo a obra de Deus em segundo plano? Pode oferecer sacrifício, viu? Pode cantar, pode orar, pode jejuar, pode fazer isso. Só que para Deus, sabe o que é? Ageu 2:14. Se a obra de Deus está em segundo plano para você, você pode fazer o que você quiser para Deus. Para Ele é Ageu 2:14. Vamos ouvir a leitura? Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto. Disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem, imundo é. Se Deus não é primeiro, tudo que você fizer para Deus é imundo, não tem valor nenhum. Só tem valor para Deus se Ele é o primeiro, o principal, o maior, o melhor, o grande, o tudo. Onde é que tem que estar Deus? Onde é que tem que estar o reino de Deus? Hein? Se for segundo, não serve? Não. Não serve, para Deus é imundo. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. O 20º e o segundo para Deus é a mesma coisa, é tudo imundo, tudo imprestável.
Então, quando a obra de Deus é colocada em segundo plano, você pode cantar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Deus não recebe. É imundo. É vão. Com Deus é tudo ou nada. Com Deus é 8 ou 80. Ou é ou não é. Quem vier a Ele tem que vir de metade do coração. 75%. 95%. Ou é tudo, ou dá para o diabo. Ou é tudo para Deus, ou fica com você mesmo e o lago de fogo e a perdição. Sim ou não? Só para vocês não acharem que eu estou falando bobagem, vamos a Lucas 14. Alguém vai pensar, nossa, cruzes, para que falar assim? Ah, meu pai. Lucas 33, 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é? O que a gente tem que renunciar? O que tem que renunciar? Por que eu tenho que renunciar a tudo? Porque Deus e o seu reino nunca estará em primeiro enquanto tiver uma coisa me atrapalhando. Quem disse isso? Vocês têm certeza? O amoroso Jesus disse isso. Ah, não. Eu não acredito que Jesus disse isso. Lê de novo, Benhor. Meu Pai, será? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ufa. Ufa. Amém ou não amém? É desse jeito. Então o povo estava fazendo isso. A casa dele estava que era uma maravilha, pintadinha, cuidadinha. E tudo eles estavam fazendo para eles. E a casa de Deus cheia de rato, de mofo. Aí Deus disse para eles que tudo que eles faziam era imundo. Versículo 16. Quando a gente coloca Deus em segundo lugar, olha o que acontece. Quando a gente coloca Deus em segundo lugar, olha o que acontece. Vê se o saco não fura. O saco fura ou não fura? Versículo 16, vamos ver se fura. Do capítulo 2 de Ageu. Depois daquele tempo veio alguém a um monte. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. O que acontecia? O saco furou ou não furou? Ei, quando a gente bota Deus em segundo, o saco fura ou não fura? Ei, fura ou não fura? Aí, saco furado, sabe o que acontece? Você tem que trabalhar cada vez mais. Aí não basta um serviço, o crente tem que trabalhar em 2. Eu conheço crente que já trabalha em 3 trabalhos. Por quê? Porque o saco está furado. Quando é que o saco fura? Quando Deus fica em segundo plano. Aí sabe o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar até de noite, até de madrugada. Agora, quem confia em Deus e coloca Deus em primeiro lugar, de noite faz o quê? Dorme. Por que dorme? Porque Deus trabalha. Deus nunca dorme. Então, se Deus é primeiro, dorme, meu filho. Descansa, porque Deus trabalha. Para quem Deus trabalha?
Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O que é esperar em Deus? É colocar Deus em primeiro lugar. É colocar Deus em primeiro lugar. Senão, sabe o que acontece? O saco fura. Saco furado vira ladrão de Deus. Você tem que roubar Deus. Por quê? Porque não dá, pastor. Não chega. Ah, não vai chegar mesmo. Você vai achar que tem 20? Quanto que tinha? Você vai achar que tem 50? Quanto que tinha? Não chega. Não chega quando Deus não é primeiro. Não chega. Então Deus levantou os profetas para dizer: ei, vocês querem continuar assim? Vocês querem continuar assim? Olha o que Deus fazia. Lê o versículo seguinte, meu irmão. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Melhora? Quando Deus está em segundo lugar, melhora? Ora é o quê? Que está escrito aí? Ora é queimadura. Ora é ferrugem. Ora é o quê? É mais o quê? Toda hora tem um problema. Aí o crente diz: não sei o que acontece. Quanto mais eu rezo, mais assombração parece. O que acontece? É que Deus está em segundo. Deus está em terceiro, Deus está em quarto. Deus virou hobby. Deus virou fast food. Deus virou subterfúgio para a tragédia. Aconteceu a tragédia, meu Deus, e agora? Deus te lasca, meu caro. Agora se lasca. E a pior lascada que vai ter é lago de fogo. Então, Deus levanta os profetas para falar para o seu povo: quem pode glorificar o Senhor por isso? Deus levanta os seus profetas para avisar. Agora, enquanto o profeta está avisando, tem gente dormindo. Enquanto o profeta está avisando, tem gente tomando chimarrão. Enquanto o profeta está avisando, tem gente mais preocupada com o churrasco. Enquanto o profeta está falando, tem gente brincando, dormindo nas palhas. O problema é de quem? De Deus? Do profeta? Aleluia. Vamos para o ponto 2. Ponto 2 da nossa lição: o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Quando que Deus usou profetas? Diga sempre. Por que Deus sempre usou profetas? Porque a principal missão do profeta chama-se Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia Sagrada? Palavra de Deus. Por que Deus sempre usou profeta? Porque Deus é vivo e quer conversar com os vivos. Então Ele usa profetas, Ele usa a sua palavra. Então Deus sempre usou, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deus sempre usou. O Deus vivo faz chegar ao seu povo a palavra viva por meio dos seus profetas. Então, exemplos no Antigo Testamento são muitos, porque o Antigo Testamento é o livro dos profetas. Qual é a maior seção do Antigo Testamento? Os maiores e menores. Só os menores são 12. Só os menores são 12. Então veja que o ministério profético na Antiga Aliança teve uma relevância impressionante. Impressionante.
Aí nós temos na nossa lição o exemplo de quem? Moisés, o profeta para Israel, né? O profeta para Israel. Só que eles não entenderam que quando Deus fala de Moisés como profeta, Moisés era um tipo de um outro profeta que ia vir e ia se transformar no antítipo dele. E aí sim seria o profeta. O nome dele? Jesus. O povo não entendeu, mas Moisés profetizou. E teve gente que tinha ciúmes porque Moisés profetizava? Tinha. E eram os filisteus? Quem que tinha ciúmes? Aí só Moisés profetiza no arraial. Aí saíram de casa em casa, em nome da santidade do ministério profético, se levantar contra Moisés. Se deram bem, né? Vocês acham que os caras aprendem? São pior que a mula de Balaão. Eles não aprendem. Coisa mais terrível que tem. Tem também o tempo de Elias. Quantos livros escreveu Elias? Você já leu Elias 2? Elias 2? Segundo livro de Elias? Não, porque existem os profetas literários, aqueles profetas que escreveram o que eles profetizaram, e existem os profetas que alguém escreveu o que eles profetizaram. Sabia disso? Tem os dois grupos na Bíblia, os profetas que escreveram as suas profecias e os profetas que alguém escreveu o que eles profetizaram. Elias, alguém escreveu. E o que escreveram está no livro das crônicas, está nos livros de reis, né? As obras de Elias, de Eliseu. Né? Enquanto o foco estava sobre os reis, por exemplo, os profetas eram levantados para acusar os pecados do rei, os pecados do povo. A palavra, o oráculo do Senhor chegava ao povo. No Novo Testamento é diferente? Não. Quando veio o Espírito do Senhor em Pentecostes, o Espírito do Senhor veio com poder e veio também para manter o ministério profético aceso. E aí o que acontecia? Pelas mãos dos discípulos, pelas mãos dos apóstolos, e com muito poder, a palavra de Deus crescia, se multiplicava, e é por isso que nós estamos aqui, Salvo da Silva Santos, hoje. Por causa do poder de Deus e por causa do ministério profético. Aleluia! Então Deus sempre se manifestou. Sempre se manifestou. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre esteve presente. Quem é a igreja despertada, quem é a igreja avivada, é a igreja onde a palavra de Deus está presente. Porque a palavra de Deus, para Deus, é prioridade e nós temos que confiar no poder da palavra de Deus. Ponto de número 3. Aqui nós vamos parar um pouquinho mais agora. Ponto 3, o ministério de profeta à luz da Bíblia. Atenção para esse ponto, porque ele é muito importante. Quem era o profeta no Antigo Testamento? O profeta no Antigo Testamento era uma espécie de mediador entre o Deus da palavra e o povo que dela carecia. Então, entre o Deus da palavra e o povo que dela carecia, havia o profeta. O profeta fazia um trabalho de mediação no Antigo Testamento. Por que o profeta não faz mais isso hoje, na Nova Aliança? Por que ele não é mais o mediador? Porque o mediador já veio. Amém? Hebreus, Benhur, por favor, Hebreus capítulo 1, 2 e 3, com foco no 2. Hebreus 1, 2 e 3. Acho que o foco deve estar ainda no 1. Mas enfim, que bom que nós vamos ler os 3.
Nós não perdemos o foco de jeito nenhum. Hebreus capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Diga depois de mim a voz final para a humanidade. É a voz de Cristo. Cristo é a voz final para a humanidade. Por quê? Porque Ele é o profeta. E além de ser o profeta, Ele é a própria palavra. Então, o que aconteceu com o ministério profético do Antigo Testamento? Quem responde? Lucas, o médico. 16. Olha que código fácil. Lucas, o médico, 16. O que aconteceu com o ministério profético do Antigo Testamento? E os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Que João é esse? O maior de todos os profetas. Nunca nasceu na terra um profeta maior que João. Mas o menor no reino do céu será maior que ele. Quem disse isso? João Batista é o maior profeta de todos os profetas. Não é só porque ele é o último, mas é porque Jesus disse. Se Jesus disse, Jesus não se engana. Ok? O que aconteceu? A lei e os profetas duraram até João. Que profeta que terminou em João? O ofício. O ofício. O mediador. Então, o que as pessoas faziam na antiga aliança? As pessoas iam até o profeta consultar. O rei ia até o profeta, o sacerdote ia até o profeta e o povo ia até o profeta. Porque o profeta era o mediador. Quando? Eu desafio você a encontrar no Novo Testamento um exemplo de alguém que procurou profeta no Novo Testamento. Eu desafio você, eu te dou 365 dias para você me apresentar um texto que alguém foi a um profeta do Novo Testamento fazer consulta. Pergunto, pessoas da igreja hoje consultam profetas, vão correr atrás de profetas? Sim ou não? Sim ou não? Eles fazem isso com base na Bíblia? Não. Porque nós não estamos mais autorizados a consultar profeta. Consultar profeta é coisa de menino, é coisa de criança, é coisa de carnal, é coisa de quem não frequenta a escola, não vem no culto de ensino, não ouve o pastor ensinar. Aí precisa correr atrás de profeta, fazer 200 quilômetros, 300 quilômetros, dar dinheiro para profeta. O que está escrito aqui na nossa lição? Está escrito o seguinte: é, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui, eu já vou falar sobre isso, procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóveis e etc. Você casou por profecia? Ó, coitado. Você vendeu terreno por profecia? Ó, coitada.
Então eu te aconselho, se você já consultou o profeta, eu te aconselho a pedir perdão para o Senhor. E dizer, Senhor, eu vou parar com essas cachaças. Por que eu usei a expressão cachaça? Porque são uns bêbados. A Bíblia diz para a gente ser sóbrio. Sóbrio ou bêbado? A Bíblia manda a gente ser sóbrio ou bêbado? Os procuradores de profetas são bêbados. E será que tem bêbado na igreja? Tem igreja fundada por bêbado. A profetita, a profetona. Tem gente que se o pastor falar e o cachorro falar é a mesma coisa. Agora a profetita, o profetinha, é bom ouvir, Deus tenha misericórdia. Porque o maior problema nosso não é o diabo, nem o mundo, nem a nossa carne. O nosso maior problema chama-se ignorância. Ignorância é casa de profeta. É crente consultar profeta, ignorância. É não fazer nada sem antes consultar o profeta. Quantas fontes de inspiração existem? Quantas fontes de inspiração existem? 3. Vocês podem dizer as 3 fontes de inspirações para mim, por favor? Vamos lá, divina, humana e diabólica. Então, toda profecia e todo profeta eu devo aceitar como divino? Que chance tem de ser divino? 33,33%. Sim ou não? A chance de ser divina é a chance de ser humana. E a chance de ser humana é a chance de ser diabólica. Então, o que a gente precisa entender? O que a Bíblia diz sobre o Novo Testamento? A Bíblia diz que tem o dom ministerial de profeta. Tem ou não tem? Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para profeta. Que profeta é esse dom ministerial? É aquele que fala a palavra de Deus tão pura como ela é. Aonde diz que é pecado, ele diz que é. O profeta não enfeita. O profeta explica que lepra na Bíblia é pecado. O profeta fala do lago de fogo. O profeta fala que Deus castiga, açoita, corrige. O profeta traz à igreja edificação, consolação e exortação. Quem que dá? Quem que dá? Deus. Então, o ministério de profeta é específico. O que foi que eu disse? Então, só quem é escolhido por Deus pode exercer esse dom ministerial. Não é para todos. É só para quem Deus escolhe. Agora, o dom profético, o que descreveu Paulo? Eu quero que todos. O dom ministerial é específico. O dom espiritual, qualquer pessoa pode profetizar na igreja. Então Deus pode usar crianças, sim ou não? Deus pode usar adolescentes, sim ou não? Deus pode usar jovens, sim ou não? Deus pode usar anciãos, sim ou não? Deus vai usar quem Ele quiser, quando Ele quiser, a hora que Ele quiser. Só que o seguinte,
o dom espiritual, ninguém o possui. De quem é o dom? Do Espírito. Então o que o Espírito pode fazer? O Espírito pode usar uma pessoa no dom espiritual profético e depois nunca mais usar. Ou usar dali 5 anos. O que não existe é que uma pessoa, porque profetizou uma vez ou 2 vezes, a gente achar que essa pessoa não existe isso. Então, o dom ministerial de profeta é específico, é para alguns. O dom espiritual de profeta é para todos. Mas quem regula isso? O Espírito Santo. E como não é estudo sobre profecia, eu não vou citar os textos. Mas eu preciso saber disso, eu preciso ter essa consciência. Por quê? Porque tendo essa consciência, eu vou entender a função da palavra nos nossos dias. Então o que Deus quer? Deus quer que todos profetizem, ou seja, que todos ensinem a palavra. Qual é a maior profecia que existe? A mais importante, a infalível, a inerrante, a mais precisa, está aqui. Então, nesse sentido, Deus quer que todos os seus filhos falem a palavra, falem a palavra, falem a palavra, falem a palavra. Aí não precisa dizer com quem vai casar, se é para comprar ou não é para comprar. Não precisa. Inclusive, deixa eu fazer uma correção. Há uma frase que dita tantas vezes, ela vira mentira. E sabe o que é que virou mentira? É que está escrito na Bíblia 365 vezes, não temas. Não está? Está escrito 64 vezes diretamente, não tema. E 59 vezes está escrito indiretamente, não temas. 64 com 59. Bom de cabeça aí de matemática. 59 com 64. 100 e... Então, se você disser que está escrito mais de uma centena de vezes não temas na Bíblia, você falou a verdade. Se você disser 365 vezes, bom, então me traga essa Bíblia aí que eu quero conhecer. Talvez esteja lá nos livros apócrifos, lá no Macabeus, no Sabedoria, no Judite. Só que tem gente, irmãos, que o pastor dá 1 hora de estudo bíblico, não fala nada. Levantou alguém na igreja e diz: meu servo, não temas, eu estou contigo. Ai, salvou o culto. Hoje Deus falou. Guti, 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 que bonitinho. Chocolatinho, mamãzinho, guti, guti, nananini. Precisa ficar escutando, não tema que eu sou contigo. Vovó de um profetinha. Vá ler a Bíblia, meu irmão. Vá orar. Por falar em orar, vamos orar? Essa série especial não tinha conclusão. Lá em 93, os comentaristas não eram desafiados a escrever a conclusão. Então, se você
está vendo que eu não leio a conclusão, é porque não tem na edição especial, tá? Essa revista é de 1993, o ano que eu aprendi a amar a escola como nunca. E de lá para cá eu nunca mais perdi lição de escola, certo? Então, por isso que eu não leio a conclusão. Vamos concluir orando e, obviamente, que depois vamos concluir cantando. Porque quem está alegre, aleluia. Querido e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus do recomeço. O Senhor é o Deus da segunda chance. O Senhor deu segunda chance para Zorobabel. O Senhor deu segunda chance para Josué. O Senhor deu segunda chance para o povo. O Senhor deu segunda chance para Jonas. E eu quero te agradecer porque o Senhor dá uma segunda chance. E nós queremos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá. De ser restaurado, aleluia, um ministério profético na tua casa. Ajuda-nos a entender esse tempo, o tempo da palavra, o tempo do ensino. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a valorizar esse tempo, Senhor. Porque não há dúvida que o Senhor quer despertar a devacaria, o Senhor quer despertar, Senhor, a tua igreja, o Senhor quer despertar a tua noiva. E eu quero te louvar porque o Senhor quer fazer isso no Rio Grande do Sul, o Senhor quer fazer isso no Brasil, o Senhor quer fazer isso em todas as partes da terra onde existe um filho teu. O Senhor quer altar da oração de pé. O Senhor quer altar da Bíblia de pé. E eu te agradeço, Pai, porque eu nunca precisei fazer 1 quilômetro, quanto menos 100.000, para ouvir um profeta. Porque a Bíblia nem está só na minha estante, não está só na minha cabeceira, não está na mesa da sala lá em casa. A tua palavra está dentro de mim, a tua palavra está dentro de mim, a tua palavra está dentro de mim. E eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer. Como eu acabei de ouvir agora, eu quero te agradecer pela suprema profecia. Eu quero te agradecer porque Jesus Cristo é a palavra final. É a palavra final. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Obrigado, Senhor. Eu sou plenamente satisfeito com a Bíblia. Plenamente satisfeito com a Bíblia. E se depender de mim, o profeta vai morrer de fome. Se depender de eu ir na casa do profeta para consultar e dar um dinheirinho para ele me dizer o que eu preciso ouvir, ele vai ter que se fazer outra coisa. Essa pessoa vai ter que carpir, vai ter que lamber sabão, vai ter que ver se eu estou lá na esquina, vai ter que catar coquinho no asfalto. Porque se depender de mim, Senhor, eu não vou consultar eles não, porque eu já tenho minha fonte de consulta. Só quem tem a fonte de consulta chamada Bíblia pode cantar. Só quem tem. A Bíblia. Vamos cantar. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, tua presença é maravilhosa. Obrigado pelos dons. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, obrigado. Reina aqui. Reina na devacaria. Reina, Senhor. Render a Ti adoração e derramar
Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Te adoramos. Tua palavra é fiel. Nós amamos a tua palavra, Senhor, e amamos a escola. Render a ti adoração. Eu amo a tua E lei. derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, Senhor. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além, Nós queremos, Senhor, ir mais além. leva-me além, Nós queremos ir mais profundo. Nós queremos ser mais íntimos. que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Oh Deus, quanta gratidão pela escola bíblica Videira Frutífera, quanta gratidão pela tua palavra. Aleluia, louvar a Deus pelos vários irmãos e irmãs de Vacaria que estão com a gente, também lá de Caseiros, Curitiba, Sarandi, Balneário Pissarra, Santo Antônio das Missões, Bom Jesus, IP, Caxias do Sul, Porto Alegre e, como sempre, Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte. Um grande e forte abraço a todos vocês. E não esqueça, você gosta de consultar profeta? Vai no Isaías, meu filho. Vai no Jeremias, vai no Ageu, no Abacuque, que você vai sempre se dar bem. O seu domingo será maravilhoso e a sua vida será próspera. Em nome de Jesus. Amém.